Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Cast dos Espíritos. Este é o nosso terceiro episódio e o título é Crime, Castigo e Evolução, o Código Penal da Vida Futura. Estamos aqui para continuar a nossa série de debates sobre a teoria do Espiritismo e suas aplicações práticas. O nosso cast está aí no Spotify, no Deezer, também agora no iTunes e em breve no Google. Nos acompanhe e compartilhe o link. Não se esqueça também de mandar as suas dúvidas, comentários, questionamentos, até propostas de novos temas, enviando para a gente lá um direct no Instagram ou mesmo um comentário nas nossas postagens ou no próprio Twitter. Venham com a gente acompanhar essa discussão sobre justiça divina e o Código Penal da Vida Futura no Espiritismo. A vida material é marcada por profundas limitações. A busca pela felicidade, para a imensa maioria de nós, não passa de uma distante expectativa, nunca realizada. Antigas tradições religiosas falam em homens lutando para superar a sua inferioridade, ao mesmo tempo em que a natureza e o destino apontam a todo momento o quanto suas fraquezas são inescapáveis. A dor, o sofrimento, a incapacidade e as limitações parecem marcas distintivas da humanidade. Para o Espiritismo, contudo, a nossa natureza é a de espíritos imortais em busca da plenitude. No percurso que devemos superar, encontramos a nós mesmos. Deparamos-nos com as consequências de nossas escolhas desta ou de anteriores existências materiais. Não podemos fugir. Mas o que parece ser uma explicação razoável também pode ser a fonte de muitos enganos. Como a teoria das vidas sucessivas explica os sofrimentos superlativos enfrentados por muitas pessoas sem razões aparentes. Por que os nossos destinos são tão diferentes? Deus pune as nossas faltas? Diante de um mundo caótico, injusto aos nossos olhos, imperfeito na distribuição de bens e de oportunidades, onde encontrar a justiça divina? Onde enxergamos o choro e o desespero, devemos enxergar também a ira divina para com os fracassos da humanidade? Se não esperamos a redenção por uma salvação final, onde podemos nutrir a esperança de uma paz redentora? Nós vamos começar então com o tema A Reencarnação e a Justiça. Os Espíritos nos dizem, lá na pergunta 166, que para que um espírito chegue à perfeição, ele deve sofrer a prova de uma nova existência corporal. O espírito que todos somos evolui, se depurando dos seus erros por meio dos desafios que ele enfrenta em sucessivas existências corporais. Os espíritos da codificação dizem que todos têm muitas existências corporais e que é muito difícil saber qual é o número dessas existências. A alma toma um novo corpo e reinicia sua jornada de forma sucessiva, com a finalidade de aprender e superar os desafios que a evolução impõe ao espírito. A finalidade da reencarnação é a de expiar os erros cometidos numa existência anterior, mas, e sobretudo, obter o melhoramento progressivo da humanidade. E é assim que eles completam, abre aspas, sem isso, onde estaria a justiça? Dizem os espíritos que na estrada do progresso moral, o número de reencarnações não é igual para todo mundo. Embora essas encarnações sejam sempre muito numerosas, porque o progresso, como eles dizem, é quase infinito, é possível, contudo, acelerar o passo, se poupando de muitas provas, até atingir a finalidade de se tornar um espírito purificado diante desses erros anteriores. Ora, para acelerar o passo, o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir a lei natural de justiça, amor e caridade, devemos seguir a lei de igualdade, e nós vamos tratá-las aqui juntas como lei moral, para que o espírito possa então se depurar daquelas suas imperfeições. Dizem os espíritos que o fundamento para a reencarnação é a justiça de Deus. Lá na pergunta 171,
eles dizem especificamente o seguinte: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Os espíritos estão fazendo referência aí, e é uma referência bastante dura, a um conjunto de crenças que se prolonga na história da humanidade, que insistem em impor castigos ou penas eternas a erros cometidos durante um período limitado da existência material. Allan Kardec, inclusive, comenta essa resposta dos espíritos dizendo o seguinte: Deus não agiria com equidade, muita atenção a esse termo, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente da sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Eu vou chamar a atenção dos nossos ouvintes para o uso dessa palavra equidade. É um conceito extremamente contemporâneo. Por que ele é um conceito contemporâneo e bastante sofisticado, inclusive, filosoficamente falando? Porque, diferente da igualdade formal, aquela que diz que nós somos absolutamente iguais e que se alguns escolheram o caminho do bem, outros o do caminho do mal, cada um deve ser igualmente responsabilizado por suas escolhas, independente das particularidades individuais. O conceito de equidade é diferente da igualdade formal porque leva em consideração a igualdade de oportunidades com sensibilidade para as diferenças, inclusive contextuais. E o comentário do Kardec diz isso. Diz, olha, tem gente que vive no mundo sob condições muito duras, com uma criação diferente, sem acesso a recursos materiais, sem acesso às mesmas oportunidades. Seria muito injusto pensar que Deus iria punir por toda a eternidade o indivíduo por um crime, um erro cometido, sendo que as situações de vida que lhe foram apresentadas diferem demais das outras pessoas. É por isso que, para o Espiritismo, justiça divina significa respeitar os valores da igualdade e da bondade. Seriam esses os dois principais atributos de Deus, e a reencarnação dá cumprimento a esses dois atributos. Deus é soberanamente justo e bom. Então, a reencarnação é o meio adequado para que os espíritos consigam, pelos próprios esforços, reparar os seus erros e continuar marchando na estrada do progresso. Muito bem. Feitas essas observações iniciais sobre a relação entre a ideia de reencarnação e a de justiça divina, eu vou jogar a bola para o Valdir agora e perguntar para ele como o Espiritismo interpreta e nos apresenta a ideia de penas futuras. Nós temos aqui nas Obras Básicas do Espiritismo um livro que trata especificamente desse assunto. Então, Valdir, o que é o Código Penal da Vida Futura? Rodolfo, Dayan, bom falar com vocês de novo, ter companhia durante esse período crítico da pandemia é bastante importante. Estou bastante feliz de estar dividindo esse trabalho com vocês. Olha só, Rodolfo, Kardec resolve falar sobre esse Código Penal da Vida Futura, que é uma das pilastras essenciais da doutrina espírita, dentro de um livro cujo título pode fazer alguma confusão para a gente. O livro chama-se O Céu e o Inferno, ou Código Penal da Vida Futura. Uma coisa que eu acho muito importante que a gente comece esclarecendo é esse título do livro, Céu e Inferno. Para o Espiritismo, não há céu e inferno como região geográfica. Você não vai para o inferno debaixo da terra, nem para o céu em cima das nuvens. Isso não funciona assim segundo a teologia espírita ou segundo a filosofia espírita. Kardec, na verdade, parece escolher esse título porque a primeira parte do livro vai se dedicar a discutir temas teológicos tradicionais. Demônios, anjos, céu, inferno, e por que estes temas tradicionalmente conhecidos do Ocidente não são adequados dentro da doutrina espírita, porque que há para a gente uma diferença tão grande.
Então, quem abrir o livro O Céu e o Inferno, esperando encontrar lá uma versão atualizada da Divina Comédia, vai perder seu tempo, vai ficar bastante decepcionado. Não é isso que o livro se propõe a falar. Não se trata de uma descrição de lugares ou de circunstâncias. Na verdade, o que o Espiritismo se propõe são análises de histórias contadas pelos espíritos acerca da sua situação futura em razão das experiências que eles tiveram na Terra. Bom, vamos voltar um ponto atrás para que isso fique bastante claro. Kardec sabe que a vida humana é bastante complicada, que nós vivemos num mundo que nos oferece muitos desafios. E nós somos testados a todo instante com problemas que nós devemos tentar superar com base num conjunto de leis divinas que você estava até comentando agora há pouco. E Kardec tem uma pergunta bastante essencial para esses desafios, para estas dificuldades. Quem causa problemas? O corpo ou o espírito? Onde está a fraqueza? No corpo ou no espírito? Ele, na verdade, quer investigar um ditado popular que é muito conhecido. A carne é realmente fraca? Para o Espiritismo, o espírito é o centro de tudo. A vida espiritual é a vida primeira, é a vida essencial. A vida na matéria que é secundária, que é derivada. Nesse sentido, as nossas preocupações em relação às análises do que nós devemos fazer aqui devem ser preocupações com vistas à nossa evolução espiritual. Não há eventos passageiros e circunstanciais de uma encarnação que é curta quando nós pensamos na história espiritual do espírito, em todas as suas experiências passadas, na sua experiência presente e em todas as que virão no futuro. Sendo o espírito a essência de tudo, não é possível julgar ou acusar a matéria de ser fraca, de ser frágil, de ser a causadora dos nossos problemas. Tudo o que existe, existe por causa do espírito, existe em relação ao espírito. A matéria é um instrumento, e o instrumento é usado conforme o indivíduo deseja. Você não pode acusar o instrumento de ser bom ou ruim. Quem realiza a obra é que é bom ou ruim. As fraquezas do espírito se materializam na existência encarnada. Elas se instrumentalizam aqui, mas elas não são criadas aqui. Elas já existem no espírito. Kardec, depois de chegar a compreender bem essas ideias, que para os espíritas hoje são bastante óbvias, mas para ele foi uma descoberta significativa, de que a fonte de todas as dificuldades está no espírito, não na matéria, ele passa a analisar as histórias contadas, os depoimentos dos espíritos que desencarnaram e vieram trazer a sua realidade espiritual para a análise. Estes espíritos vão contar o que eles viveram quando encarnados, quais decisões eles tomaram, quais escolhas eles realizaram e como eles se sentem hoje, ou melhor, como se sentiam naquele instante quando vieram contar para o Kardec o que o futuro os esperava. Kardec, então, tem uma percepção de que é possível pensar num código penal ou numa lista de consequências esperáveis em razão das nossas condutas presentes, uma vez que o sujeito resolva tomar as decisões A, B ou C, ele vai sofrer algumas consequências. Bom, quais são as consequências e as conclusões iniciais que Kardec elabora? Eu vou falar sobre 3
porque são aquelas que eu creio dão suporte ou permitem que nós venhamos a desdobrar estas previsões sobre o que é aquilo que nos espera no futuro. Kardec apresenta como primeira conclusão a ideia de que as imperfeições do espírito são a fonte do nosso sofrimento. Para ele, a partir de tudo o que ele ouviu, de tudo o que ele refletiu, e os espíritos concordam com isso, todo sofrimento, seja de quem está encarnado, ou seja de quem está desencarnado, é relacionado com o estado de imperfeição em que existe naquele instante. Nós sofremos porque somos imperfeitos. Kardec também conclui que as virtudes nos causam felicidade. Ou seja, cada vez que um espírito se aprimora, cada vez que ele entende mais da vida, que ele ganha mais sabedoria, que ele expande o seu conhecimento, que ele melhora as suas habilidades para entender a realidade, ele sofre menos. E ele sofre menos porque o desenvolvimento das nossas virtudes nos aproxima de Deus. E a aproximação com a divindade, a harmonia com a lei divina, nos traz felicidade. Por fim, Kardec diz que as consequências dos nossos atos, das nossas decisões, daquilo que nós fazemos, nos acompanha. Tudo aquilo que nós fazemos de bom e de ruim nos acompanha aonde estivermos. E é por isso que nós não temos no mundo espiritual um inferno e um céu. O espírito não precisa estar no inferno ou estar no céu para sofrer as consequências daquilo que ele faz. Ele traz em si tudo aquilo que lhe é devido. Ok, Valdir. Nós temos aí, então, a partir das suas explicações, um detalhamento dos postulados básicos do Espiritismo com relação aos efeitos do descumprimento da lei moral e como isso repercute no indivíduo, não é? Mas nós temos também, na sequência desse estudo, um detalhamento do mecanismo. Então eu vou pedir agora para o Dayan nos explicar como funcionam os mecanismos de atuação da lei moral na evolução do espírito. Dayan, quais são e como funcionam esses instrumentos de aplicação da lei moral na estrada do progresso do espírito? Rodolfo, antes de tratar especificamente disso, quero deixar claro o seguinte: as consequências dos atos de bondade não podem e nem necessitam ser desfeitas, porque elas são o resultado do aprimoramento espiritual e também porque essas consequências não implicam sofrimento para quem os pratica, e sim satisfação. São elas uma pequena amostra do que aguarda o ser perfeito. É um descortinar do que vem por aí. Já as consequências dos atos equivocados, essas sim, necessitam ser desfeitas, porque implicam sofrimento não apenas para quem foi eventualmente atingido, mas principalmente para o seu causador. O sofrimento que decorre dos nossos atos é um indicativo preciso de que nos equivocamos em nossas escolhas e em nossas ações. O objetivo desse sofrimento é nos fazer refletir sobre como agir melhor no futuro. Prazer, satisfações e sofrimento, portanto, são nossos guias. A sensação de preenchimento e felicidade que nos inunda quando tomamos uma dada atitude ou fazemos uma dada escolha, indica que estamos no rumo da perfeição. Assim como o sofrimento indica que fizemos algo na contramão dessa marcha. E devemos seriamente refletir sobre a retomada de rumo. O sofrimento é inerente à imperfeição, assim como o gozo é inerente à perfeição. Pois bem, no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos ensina o caminho para o desfazimento das consequências negativas dos nossos atos, de modo a permitir que possamos dar continuidade à nossa jornada em busca da felicidade e da perfeição.
Kardec indica 3 etapas bem claras: o arrependimento, a expiação e a reparação. Vejamos cada uma delas. O arrependimento é o primeiro passo. Por arrependimento devemos entender o pesar, o lamento pelo ato praticado. O arrependimento necessita ser sincero, verdadeiro. Palavras são inúteis. Apenas dizer que se arrependeu não basta. O arrependimento é um sentimento que emana do espírito e, por isso, não pode ser dissimulado. E, ademais, não há como enganar a própria consciência. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar, no mundo material ou no plano espiritual, pouco importa. Pode ocorrer também em qualquer tempo, tanto imediatamente após a conduta, quanto muito tempo depois, até mesmo várias encarnações após. Mas é importante lembrar que quanto mais o tempo passa, mais o espírito sofre as consequências de seus atos. Aliás, é bom frisar que enquanto não houver a adequada reparação, o espírito sofre as consequências de seus atos. O arrependimento não apaga as consequências dos atos, mas abre as portas para a necessária reparação e suaviza os rigores da expiação. Bom, a expiação, por sua vez, consiste em sofrer as consequências das escolhas que fizemos ou dos atos que praticamos, seja na vida carnal, seja na espiritual. Ela é inevitável, mas não implacável, ou seja, pode ser atenuada e mesmo anulada. Mas como? Reconhecendo que errou, o espírito pode buscar agir de forma diferente e assim atenuar as consequências de seus atos pretéritos. E assim é, porque a expiação ela não é uma punição, não é um castigo. É um mecanismo de aprimoramento. Ora, se o espírito já compreendeu seu erro e começou a agir de acordo com esse novo entendimento, qual seria a utilidade de sofrer todas as consequências do seu ato? Isso seria justo? Claro que não. Isso seria uma mera vingança, mera aplicação da lei de Talião. E pior, uma vingança de origem divina. E isso não existe. Pelo menos não no Espiritismo. É bom lembrar ainda que essa responsabilidade pelos atos é pessoal. E que, de um modo geral, ninguém sofre por atos alheios. Há apenas 2 exceções. Primeiro, se provocou um terceiro a praticar o ato, como um suicídio, por exemplo, sofrerá as consequências dessa provocação. E segundo, se, podendo evitar um mal, omitiu-se intencionalmente, porque não fazer o bem é um sinal de imperfeição, e não auxiliar alguém podendo fazê-lo gerará consequências para o omisso. É como uma espécie de omissão de socorro. A consciência, que podemos definir como a capacidade de entender e de querer, é um fator importante na equação expiatória, pois as consequências são mais intensas para aqueles que tinham plena consciência do que faziam do que daqueles que não a tinham. Por exemplo, uma pessoa portadora de doença mental que pratica um crime, um homicídio, jamais irá sofrer, sob a perspectiva espírita, as consequências de seu ato da mesma forma e com a mesma intensidade que uma pessoa perfeitamente sã que praticasse o ato de mesma natureza. Isso não seria justo nem entre nós encarnados. Outro ponto importante é que a expiação, não sendo um castigo, não possui modalidade específica. Se matei alguém, sofrerei a consequência X. Se traí alguém, sofrerei a consequência Y. Se fui egoísta, sofrerei a consequência Z. Não, não é assim. A diversidade de expiações é infinita e varia conforme o grau evolutivo do espírito. É certo, entretanto, que há algumas que são inerentes à inferioridade do espírito e ao grau de materialidade da vida, como, por exemplo, a lentidão do desprendimento da alma do corpo,
e o tempo de perturbação do espírito após a morte. No mais, elas variam de espírito para espírito. Na prática, isso quer dizer o seguinte: se dois espíritos praticarem o mesmo e exato ato, até mesmo juntos, expiarão diferentemente em tempo de duração e grau de intensidade, conforme o nível de consciência que cada um tinha daquilo que fez. Por fim, a reparação. Reparar significa consertar, restaurar, fazer correção, restabelecer. Em Espiritismo, significa fazer o bem a quem se fez o mal. Sendo assim, o espírito que sofre as consequências de atos que causaram dano a outra pessoa somente se verá exonerado dessas consequências quando tiver feito tanto bem a elas quanto o mal anteriormente praticado. A reparação pode se dar nesta vida ou em alguma posterior. Aqui é importante frisar que o espírito perpetrador, porém, não é devedor daqueles a quem fez mal, senão da sua própria consciência. Porém, dificilmente se livrará do desejo de vingança dos sofredores, se não buscar a reconciliação e a reparação diretamente com eles. Mas vejam bem, o arrependido que busca reparar os danos causados não está sujeito aos caprichos daqueles que prejudicou. Sua exoneração não depende do aceite ou do perdão deles, nem mesmo de sua disponibilidade. Um exemplo pode ajudar a esclarecer isso. Se uma pessoa pratica contra outra uma agressão, uma traição, etc., para se exonerar, deverá reparar isso. Mas, e se essa suposta vítima optou por não nutrir sentimentos de vingança? Perdoou seu agressor, traidor, e seguiu seu caminho, tendo ido ocupar outra morada no universo, diversa da Terra. Como fica a reparação, já que estão fisicamente separados? O perpetrador fica sofrendo indefinidamente as consequências do ato que praticou até o dia que venha reencontrar o espírito ofendido? Claro que não. Isso fere o mais elementar sentimento de justiça. Ele irá se exonerar praticando bem de outras formas e para outras pessoas. O aprendizado moral é o objetivo prioritário de todos os espíritos encarnados e ele pode ocorrer de infinitas formas. Por fim, vale lembrar que há condutas que não geram prejuízos diretos a ninguém, mas que trazem consequências dolorosas para o espírito. Nesse caso, o espírito se exonera fazendo aquilo que deveria ter feito e não fez. Exemplo: praticando o bem que deixou de praticar, sendo humilde se foi orgulhoso, caridoso se foi egoísta e por aí vai. Muito bem, a exposição de vocês aí foi bastante completa e apresentou um quadro bem amplo da justiça divina segundo o Espiritismo, né? Vou fazer aqui um breve resumo. Então nós vimos lá, num primeiro momento, o próprio significado de lei moral, onde os valores da igualdade e da bondade funcionam como os atributos principais da justiça divina, se impõem sobre a consciência do indivíduo e são os guias nessa estrada do progresso. Então, para que o indivíduo possa evoluir, ele experimenta sucessivas reencarnações e isso é um mecanismo da justiça divina. O Valdir apresentou para a gente lá, em resumo, 3 pontos substanciais. As imperfeições são fonte de sofrimento, as virtudes causam felicidade e as consequências de todos os nossos atos, de todas as nossas escolhas, acompanham o espírito. O Dayan nos explicou como funcionam os mecanismos da justiça divina por meio da reencarnação. Então nos apresentou os conceitos de arrependimento, expiação e reparação como mecanismos de aprimoramento para que o espírito possa evoluir. Agora, nós vamos pegar essas ideias e aplicar essas ideias a problemas complexos, né? Problemas concretos
da vida do espírito no percurso evolutivo. Então vou começar com 2 perguntas endereçadas ao Valdir. Valdir, em primeiro lugar, eu posso fugir do meu destino, entendendo o destino aqui, o ciclo de expiações, reparações que me prendem no mundo material? E no segundo ponto, que sentido faz dizer que eu sou o efeito das minhas escolhas, se a minha capacidade de fazer escolhas atualmente pode ser muito limitada como espírito encarnado na matéria? Bom, Rodolfo, só para a gente não perder um fio, eu percebi que cometi um equívoco no título do livro lá, do Céu e Inferno. Vou fazer um reparo, tá? Quem for procurar, o título do livro é O Céu e o Inferno e o subtítulo é Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Isso vai ficar mais fácil para quem tiver curiosidade de procurar. Mas retomando a sua pergunta, olha só, eu não diria que fugir é a palavra que mais se adequa a esse contexto, tá? Porque não dá para fugir de quem você é. Nós somos alguém que vai ser consequência dos atos e das decisões que toma. Então, naquilo que o Dayan já comentou conosco, sobre a necessidade de expiação, arrependimento, reparação, nós somos obrigados a seguir um certo caminho. Não tem jeito. Porque Deus não é personalista. Ele não vai poupar alguns dos seus filhos de um processo de aprendizado e de crescimento e submeter outros ao mesmo processo. Não dá. Aquela igualdade que você comentou funciona para todo o universo e é uma lei básica para tudo. Então, todo mundo acerta, todo mundo erra, todo mundo expia, todo mundo sofre, todo mundo repara, e assim nós vamos progredindo. As nossas dores, os nossos sofrimentos, elas são um aviso de que alguma coisa deu errado. Não faz parte da experiência espiritual acertar tudo o tempo todo. A gente não tem motivo para brigar com Deus, para ficar bravo com os espíritos, para fazer promessa querendo mudar a realidade que a gente vive, nada disso vai fazer diferença. Para a gente, o que faz diferença é tomar uma decisão de tentar se conhecer melhor, de tentar descobrir qual é a fonte dos nossos sofrimentos, para a partir de então mudar a realidade na qual a gente vive. A gente só consegue parar de sofrer de fato quando nós descobrimos aquilo que a gente está fazendo de errado, quando nós tomamos consciência do que é que nós fazemos de errado e usamos da nossa força moral, da nossa vontade, da nossa energia para superar o hábito de nos afastarmos por teimosia da lei divina. Então, dá sim para quebrar esse ciclo a partir do momento em que nós identificamos por que e como nos afastamos da lei divina e resolvemos tomar a decisão positiva de nos modificar. Bom, e a sua segunda intervenção, Rodolfo? É claro que eu tenho algumas escolhas, mas eu não tenho a escolha de tudo. Eu não posso, evidentemente, escolher não sofrer as consequências dos meus atos. Eu não posso escolher ignorar que a gente evolui e que nós cometemos equívocos e que, no fundo, o meu sofrimento é parte da minha imperfeição. Eu não posso ignorar que cada vez que eu me melhoro em algo, eu me sinto melhor, eu me sinto mais feliz. Tudo isso parece um pouco irritante porque às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo de errado e eu nem sei por que é que eu fiz algo errado. E aí a resposta do Espiritismo é aquela que já vem com praticamente toda a doutrina filosófica e religiosa desde sempre. A gente tem que tentar se conhecer a si mesmo. Nós temos que fazer um esforço de autoconhecimento. Nós precisamos fazer um esforço para descobrir quem nós somos, para descobrir o que nós fizemos de errado e para descobrir como nós podemos fazer algo diferente. Uma ideia que me parece bastante importante é que esse ciclo reparação, sofrimento, ele tem muito a ver com a ideia de limitações de escolhas futuras. Cada vez que eu escolho me afastar dos princípios da lei divina, eu vou erguendo um muro, como se fosse uma cadeia, que vai me prendendo nas possibilidades que eu tenho para a vida futura. Eu decido cometer um erro, logo
eu vou ter que em algum instante passar pelo processo de reparação, de sofrimento, de expiação, e vai sobrando menos tempo, digamos assim, para eu ter decisões livres no futuro. Eu preciso criar oportunidades, criar brechas no futuro para ter tempo livre. Ou seja, eu preciso tomar a decisão positiva e clara de conhecer a mim mesmo, de descobrir a razão das minhas decisões e de retornar para a harmonia da lei. Ok, então para a gente dar um passo a mais aí e seguir a sequência do nosso estudo, aproveitando o gancho dessa última resposta do Valdir, como as nossas escolhas vão interferir nos passos seguintes da nossa estrada, eu queria perguntar para o Dayan, e essa é uma pergunta muito comum, né, Dayan? As pessoas têm muita curiosidade quando começam a conhecer o Espiritismo para entender melhor como esse mecanismo funciona. Como saber se o que acontece comigo é fruto de erros de outra vida, de outra existência material, uma existência material passada? E até que ponto saber disso pode ser útil? E depois uma segunda pergunta. Até que ponto eu devo conviver com uma pessoa muito difícil ou em uma situação que é muito limitante, esperando que possa expiar o meu karma, entre aspas aqui, já que a palavra karma é uma palavra herdada, né, das tradições orientais pela tradição espírita, sobretudo no Brasil. Bom, Rodolfo, os espíritos dizem que pela natureza dos sofrimentos e pelo modo como as coisas se sucedem em nossa vida corpórea, nós podemos identificar a natureza dos erros cometidos em uma existência pretérita. Então, ao que tudo indica, todo sofrimento que passamos agora, cuja origem não pudermos identificar na vida atual, só pode encontrar sua matriz em uma vida anterior. Identificar a causa de um sofrimento, bem como a imperfeição que originou, é muito mais útil do que saber se esse sofrimento se originou nesta ou em outra vida. O essencial é ser capaz de identificar os traços em nós que nos causam sofrimento e que necessitam ser melhorados. Como já foi dito aqui, o sofrimento está intimamente atrelado à imperfeição. Quanto mais nos aperfeiçoamos, menos sofremos. Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Fico tentado a dizer até o limite das forças e explico. A convivência conturbada é uma experiência dura, uma prova muito difícil, por assim dizer, cujo desfecho, entretanto, é cheio de méritos. Numa relação assim, conflituosa ou limitante, a pessoa tem a oportunidade de se ver livre não de uma, mas de várias consequências de atos que praticou, exonerando-se assim de equívocos pretéritos que são sempre causa de sofrimento. Ora, por que abandonar uma prova sabendo que dela não se pode fugir? Se a pendência não for resolvida nessa existência, terá que ser em outra. Então, que seja logo nessa. Afinal, quanto mais o tempo passa, mais o espírito sofre as consequências de seus atos. Porém, não podemos deixar de observar que certas convivências podem envolver violências ou abusos físicos. Nesse caso, é dever daquele que sofre essas atitudes preservar a sua vida e a sua saúde, não se podendo dele exigir o sacrifício extremo, como arriscar perder a própria vida. Até porque, ao invés de servir de aprendizado para os envolvidos, pode acabar sendo fonte de maiores comprometimentos para ambos, e isso deve ser evitado. Progredir deve ser o foco, e não comprometer-se ainda mais. Perfeito, Dayan. Excelente explanação. As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Esse é um tema muito difícil, e a abordagem que você propõe para responder esse questionamento atende aí a uma série de preocupações que se arrastam, não só entre espíritas, mas simpatizantes de um modo geral e pessoas que estudam assuntos relativos à espiritualidade. A mim coube o papel de responder outras duas perguntas.
E aí nós vamos agora falar um pouco sobre a relação entre individual e coletivo, né? Povos inteiros podem ser incluídos em experiências de expiações coletivas pelos seus erros? Então, a gente está pensando aqui em fenômenos coletivos que geram graves consequências para toda a humanidade. E acho que a melhor forma de responder isso é dizer o seguinte: por associação de interesses, o indivíduo pode atrelar o seu destino ao grupo com o qual tenha mais afinidade. De modo algum, a coletividade pode arrastar para o ciclo de provas e expiações um indivíduo que não tenha sustentado disposições íntimas que o mantenham vinculado a ela. Então a gente fica assim, eu faço parte de um grupo, eu estou lá no meio de um povo qualquer e tem uma fúria coletiva que está arrastando todo mundo para o abismo de erros muito graves, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou junto para o buraco. Não é isso. O fato é que o que importa aqui é o tipo de disposição que o indivíduo resolve assumir diante desse arrastamento coletivo. O que a gente vê na literatura espírita é que grandes grupos de espíritos pensando e agindo em forte sintonia de ideias podem sim se manter vinculados a experiências de dor e sofrimento em nome de erros passados. Talvez o caso mais expressivo na nossa história seja o da escravidão dos negros e o do genocídio dos indígenas e povos tradicionais no processo colonizatório do Brasil. Por mais que a pessoa afirme em sua defesa que tenha, por exemplo, possuído escravos porque era permitido pelas leis da sua época, se ela se afirmava cristã, ela não pode dizer em sua defesa que não sabia que chicotear e forçar alguém a trabalhar contra a sua vontade era ofensivo à lei de Deus. A doutrina do amor e da igualdade fundamental entre todos sempre foi clara no Evangelho. É muito difícil fugir aos costumes da época em que reencarnamos. Muito difícil. Mas nem por isso deixaremos de experimentar as consequências das ofensas à lei moral de igualdade, de justiça, de amor e de caridade que preside as nossas vidas. Os efeitos do erro podem ser relativos às nossas intenções. Se nutríamos alguma compaixão, se tentamos lutar contra esse erro, se nos deixamos tocar por alguma empatia, se fizemos algum esforço na direção do bem, tudo isso vai ser contabilizado. Mas nenhuma agressão à lei moral fica sem deixar suas marcas na consciência individual, muito menos na coletividade que se associou voluntariamente em volta desse erro. E aí, pensando justamente nesse assunto, nós vamos para a última pergunta dessa parte. Líderes que inspiram o ódio deverão assumir as consequências por todos os erros cometidos por seus seguidores? Qual a responsabilidade do indivíduo diante do mal coletivo ao qual se associa livremente? Bom, outra pergunta bastante complexa, né? Mas as bases do nosso estudo são bastante para ajudar a responder. Todo aquele que ofende a lei moral cria para si graves responsabilidades de reparação. Isso ficou bem claro na exposição do Valdir desde o começo lá. Líderes com capacidade de influenciar a mente de milhares, milhões de pessoas experimentam seguramente responsabilidades ainda mais graves. Manipular a mente coletiva para fazer o mal é um fenômeno social de consequências quase incalculáveis. O domínio e o controle dos meios para se impor sobre a massa serão elementos que contarão nesse processo reencarnatório de apuração de responsabilidades. Ou seja, eles podem, sim, vir a sofrer as consequências de erros cometidos por seus seguidores, por terem eles mesmos, esses líderes, cometido o erro de subjugar a mentalidade coletiva em nome de uma crença imoral. Mas não podemos deixar de reiterar, e continuamente, né, que cada espírito tem que assumir as responsabilidades pelas escolhas que lhe cabiam. Ninguém vai fugir às consequências apenas por se afirmar seguidor de um credo tresloucado, por exemplo. O problema aqui, o Dayan deixou isso bastante claro, é o de proporções relativas ao nível de consciência. Pode ser o caso, inclusive, de seguidores alimentarem um ódio ainda maior e mais nocivo do que as lideranças que insuflam aquele sentimento. O que percebemos na literatura é que os efeitos danosos dessas crenças na alma individual é terrível e pode atravessar gerações, fazendo com que os espíritos reencarnem muitas vezes e sofram muito antes de se livrarem desses condicionamentos. Vejamos o caso das perseguições aos judeus. Essas perseguições atravessaram eras.
Essa loucura foi incentivada muitas vezes pelo mesmo grupo de espíritos, reencarnando sucessivamente, tentando impor o domínio das suas insanidades. Somente o processo de aprendizado moral, por meio da renovação das provas e expiações, lentamente pode descondicionar o ódio e ensinar o amor. Infelizmente, como nos ensina o Espiritismo, isso não acontece do dia para a noite. Certo, aí agora, em razão das respostas que nós tivemos nessa parte, a aplicação da teoria do Espiritismo a alguns dos problemas concretos que nós listamos aí, nós vamos agora para a última parte do nosso cast, que está ficando aí longo, mas muito, muito substancioso, cheio, repleto de informações importantes. Nós vamos discutir agora alguns mal-entendidos associados a esse tema. E para começar essa parte, o Valdir vai responder para a gente a seguinte pergunta. Valdir, se os meus erros, como disse o Dayan e você mesmo lá na sua exposição, não significam que devo algo para alguém, por que é tão difícil superar a linguagem dos débitos e dos créditos que é tão comum nas tradições religiosas? Rodolfo, pura força do hábito, cara. Pura força do hábito. Eu acho que é mais fácil pensar assim. São tantos séculos que estão se dobrando sobre a nossa história espiritual, em que a gente foi habituado a pensar que Deus é um contador, que tem um razonete na mão e lança numa coluna os nossos atos bons e numa outra coluna os nossos atos ruins, para ver se a gente consegue ter uma nota positiva no fim das coisas, se a gente deu lucro nesse período. É pura força do hábito. Veja, para a maior parte de nós, na humanidade, embora uma grande parte da humanidade, certamente a maioria, acredite em algum tipo de existência após a morte, muita gente pensa em si como um corpo e não como um espírito. E é claro, há o velho egoísmo companheiro de muitas das nossas experiências encarnatórias. Se alguém me causa uma dor, eu quero que essa pessoa seja punida com a mesma quantidade de dor que ela me causou. Se eu causei uma alegria, ou eu acho que causei uma alegria a alguém, eu quero que Deus me dê a mesma quantidade de alegria. Isso é mesma coisa do que pensarmos de forma contabilista em relação às nossas experiências. A gente se esquece que as nossas dores e as nossas alegrias são nossas. Intensidade, razões, causas, formas de viver, de expressar, é tudo extremamente individual. Nós precisamos manter em nossas mentes a ideia, talvez bastante nova, de uma relatividade. A ideia de que tudo no universo é relativo à experiência do indivíduo, ao que ele vive, ao que ele conhece, à forma como ele reage e decide. E essa ideia de que o que nós somos como espíritos, o que nós enfrentamos como consequências dos nossos atos, sejam eles bons ou ruins, está na proporção e na relação do que nós somos, conhecemos e decidimos, é ainda muito nova. Demanda uma quantidade de experiência e sabedoria que nós, como espíritos, ainda não temos. Muito bem. E agora a gente vai passar o bastão para o Dayan para responder uma pergunta aqui que tem a ver com as tradições espíritas, né? Sobretudo com as tradições espíritas no Brasil, com a evolução do próprio movimento espírita com relação a esse tema. Dayan, olha só. A ideia de um Deus punitivo ainda é muito presente nas relações cristãs. Essa ideia tem a ver com apresentar Deus como um instrumento de força para que os seres humanos sigam a sua lei. O Espiritismo, como religião cristã e como movimento histórico, escapou completamente a esse equívoco? E se não escapou, como superá-lo completamente? Então, Rodolfo, o Espiritismo ele é uma doutrina de apenas 163 anos. É nova se comparada às outras, mas antiga o suficiente para sofrer as influências do momento histórico e da sociedade em que foi concebido. Não podemos também ignorar que, como algo completamente novo e sem precedentes,
sofreu com a falta de linguagem adequada para traduzir os fenômenos e os preceitos que vinha propor. Kardec precisou cunhar, por exemplo, o termo perispírito, para designar o corpo fluídico que liga o espírito ao corpo físico, já que não havia nada parecido no planeta que servisse de referência, e nem havia linguagem adequada para fazer. Todos esses fatores, portanto, fizeram com que o Espiritismo não passasse ileso às influências das religiões cristãs, especialmente a católica. E isso é fácil constatar porque em todas as obras básicas podemos encontrar termos como pecado, castigo, pena, punição. Ora, pecado é a desobediência a uma norma ou a um preceito religioso. E castigo é uma pena ou uma punição que se inflige a uma pessoa que violou esse preceito. Ora, o Espiritismo não impõe preceitos aos seus adeptos, e por isso não existe nem pecado nem castigo na doutrina espírita. O Espiritismo informa sobre a existência de leis morais e seus mecanismos de ação, deixando a cada um agir conforme seu esclarecimento e conforme seu livre-arbítrio, ficando cada pessoa responsável pelos seus atos, a que nós chamamos de relação de causa e efeito nas escolhas morais. As consequências ruins dos nossos atos não podem ser consideradas castigos, ainda que nos causem sofrimento, pelo simples fato de que nossas falhas morais não podem ser consideradas pecado. Para superar completamente essa influência, penso que temos, antes de mais nada, que abandonar todas as terminologias que estejam em desacordo com os reais preceitos do Espiritismo, como pecado e castigo. E, ao ler as obras básicas, assim como a literatura espírita em geral, filtrar essa terminologia equivocada a partir das premissas da reencarnação e das leis naturais, ou seja, das leis morais. Perfeito, Daiane. Perfeito. A gente tem um trabalho aí pela frente de continuar não só na divulgação, mas na própria consolidação da teoria do Espiritismo. E esse trabalho com a linguagem ele é fundamental, de extrema importância, né? Bom, ficou para mim a responsabilidade então de cuidar do último questionamento, que é o seguinte: se as vítimas dos meus erros esqueceram a ofensa que eu fiz para elas, estou automaticamente livre do vínculo que nasceu entre nós no momento dessa ofensa? E essa é uma pergunta que tem a ver com a substância de toda a discussão que nós fizemos, né? Se nós estamos presos aos nossos erros ou estamos presos às vítimas dos nossos erros e como funcionam esses mecanismos. Como nós já dissemos algumas vezes nesse mesmo episódio, ao ofender a lei moral, nós criamos um vínculo de obrigação, que nós chamamos de reparação, no mínimo com a nossa própria consciência. Pode ser o caso de ofendermos alguém que não se importe de nos cobrar pelos prejuízos que experimentou. Sobrará a nossa consciência como um juiz do nosso comportamento. Para ilustrar o que a gente quer dizer aqui com essa resposta, eu vou lembrar aqui um caso do livro Ação e Reação, psicografia do Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Esse caso é muito interessante. Narra o André Luiz a história de um casal vivendo por momentos de graves dificuldades, em que o marido, então, o casal tinha 2 filhos, e o marido, traindo a esposa, tem lá uma amante, está muito insatisfeito com o casamento. E aí essa insatisfação vai crescendo demais e ele quer se livrar do casamento num período em que o divórcio não existia e isso era muito difícil de fazer. E aí ele acaba chegando ao ponto de planejar a morte da esposa. Ele vai e constrói um plano para tentar matar a esposa. E aí estão lá os benfeitores espirituais tentando evitar uma tragédia. E na noite em que ele vai dar um tiro na esposa, quando ela está dormindo, ela acorda e pega de sopetão o marido com a arma na mão. Como ela era uma pessoa muito boa, uma muito bondosa, uma mulher muito preocupada, cumpridora das suas obrigações, ela interpreta a visão do marido com a arma na mão com uma tendência suicida. Então ela olha para o marido e diz: nossa, você está querendo se matar, não faça isso pelo amor de Deus.
Você está muito infeliz, eu venho notando que o seu comportamento tem mudado nos últimos tempos. Se eu for a causa do seu sofrimento, pode seguir seu rumo, eu fico com as crianças e toco o barco por aqui. Ele se aproveita da reação da esposa, diz, de fato eu estou muito infeliz, estou muito triste, não quero mais ver com você, nem com as crianças, estou indo embora. E aí segue a vida dele. O André Luiz, funcionando como os nossos olhos diante de uma cena dessa, fica até indignado, falando, nossa, agora ficou fácil para ele. Ele vai pegar, sair de casa, cuidar da vida dele, deixar as obrigações dele para trás, a esposa e os filhos, não aconteceu nada com ele, né? E essa mulher é muito boazinha, tem a maior cara aqui de ser alguém que não vai nem persegui-lo ou coisa do gênero. Como é que fica, né? E aí o benfeitor, ele esclarece o André Luiz, fala, aos olhos de uma pessoa muito acostumada apenas com o que acontece na vida material, ele se deu bem. Ele saiu ileso dessa história. Mas o fato aqui é que ter cometido uma falha moral grave já produz de imediato impactos na consciência, vai atrasar o progresso dele. Uma pessoa egoísta, que não tem empatia, que não se preocupa com as responsabilidades assumidas, tudo isso já traz consigo consequências bastante imediatas. Mas tem algo aí que vai servir como um elemento ainda mais duro para ele. É o fato de que, com o tempo, esse indivíduo, como todos nós, vai aprender que cometeu um erro grave. A sua consciência vai se iluminar nesse sentido do aprendizado moral. E aí, né, o que acontece? Com o tempo e com essa transformação moral, a luz da razão chega e ilumina as nossas imperfeições. Nesse momento, o indivíduo olha para trás e percebendo o que fez, ele vai impor à própria consciência o tipo de cobrança que não virá das suas antigas vítimas. Pelo que nós sabemos, pela literatura espírita, em muitos casos, o sofrimento decorrente desse tipo de percepção é muito maior do que ser cobrado externamente por outras pessoas. Não só a vergonha pelos erros do passado, né? Mas esse momento em que o autoconhecimento revela uma face da sua personalidade que agora, nesse momento futuro, te causa profunda indignação. Sempre chega a hora em que o espírito irá procurar se ajustar com a lei moral. A receita é sempre a mesma: aprender a fazer o bem em qualquer circunstância. Se não for para aqueles que eu ofendi, não falta aqueles que irão precisar da minha ajuda em outros momentos, mundo afora. Então também pode ser o caso de um indivíduo, não para reparar suas antigas vítimas, mas para reparar a ignorância da própria consciência, vai ser colocado em situações de provas e expiações em que ele vai aprender ajudando os outros a não ser egoísta, por exemplo. Perfeito? Então, a estrada do progresso estará sendo percorrida em todos os casos. A evolução da consciência estará se processando e é isso que importa. Muito bem, pessoal. Esse nosso episódio ficou mais longo que os outros, mas tem aí um farto material para vocês poderem explorar. Se não conseguirem ouvir o episódio de uma vez só, podem dar pausa, voltar, ouçam em 2 ou 3 vezes. Mas nós temos aí muita discussão e provavelmente vamos voltar aí num cast futuro a explorar esse assunto, que é bastante rico. Eu queria encaminhar aqui o nosso encerramento, agradecendo o Valdir e o Dayan, e dar a palavra aí para que eles possam se despedir de vocês. Rodolfo, felicidade de estar com vocês de novo. Espero que os dias para as pessoas que estão nos ouvindo tenham ficado mais leves e que eles consigam pensar assim como que a gente consiga pensar em dias mais felizes no futuro. Grande abraço para vocês. Rodolfo, Valdir, mais uma vez um imenso prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco mais sobre a doutrina e também não só compartilhar conhecimento, mas aurir conhecimento de vocês. Então, mais uma vez, foi muito bom, uma grande satisfação, agradeço pela oportunidade. Mas gostaria de indicar, né, aos nossos ouvintes, como leitura obrigatória, esse capítulo específico da obra O Céu e o Inferno,
tratada de Código Penal da Vida Futura, para o melhor entendimento do assunto que nós tratamos aqui. No mais, agradeço a todos também, um grande abraço, até o próximo. Maravilha, maravilha. Muito obrigado a vocês dois. A gente tem preparado esses casts com bastante estudo, então a gente tem feito aqui uma pauta e revisado bastante os assuntos, preocupado com como a mensagem vai chegar até vocês. Eu só gostaria de lembrar que, se gostaram do episódio, ou mesmo se divergem de partes deles, podem dar um pulo mais uma vez na nossa página no Instagram, o Cast dos Espíritos, e também lá no Twitter, ok? Lá no Twitter é EspíritosCast. Queria também agradecer demais ao Luiz, que tem editado os nossos casts e tem tido um trabalhão enorme. Então, como o Dayan falou, a leitura do Céu e Inferno é a nossa leitura base para o estudo de hoje. Espero ver vocês nos próximos episódios. Muito obrigado.